Sim, foi um Como que você veio assistado? Como que apareceu? Funcionou assim, eu sempre gostei eu sempre fui o cara que imitava na escola, Sim, sabe sim, assim? Imitava a dá, tia, imitava a dá, professora. Eu dá, sempre fui o cara que tava no meio imitando e dá. tal. E aí o meu Silvio Santos, quem imita sabe que um dos primeiros que você imita é o Silvio. Tá. Não tem jeito. E aí eu comecei e tal, e um amigo me falou, Felipe, seu Silvio Santos é muito legal, cara, você imita muito bem. E o Ceará, do Pânico, Sei. tava em alta numa época. Ele falou, cara, seu Silvio Santos é muito melhor do que o do Ceará. Eu falei, cara, faz uma roupa aí e vamos numa festa. Aí eu fiz, fui na festa, e lá uma pessoa me convidou para fazer um evento. Eu já tava fazendo evento, eu falei, bom, acho que isso pode virar dinheiro. Eu acho Mostra, que isso pode virar grana. E mostra aqui na câmera aí o dinheiro aí, cara, a gente começou. A gente teve essa ideia, falei, cara, isso pode ser um grande diferencial. E eu fui convidado pela FATEC para fazer um fechamento de uns alunos de eventos. E aí eu fiz pela primeira vez num palco mesmo. E ali foi o dia que eu falei, cara, eu vou fazer uma homenagem a esse cara. E aí comecei a estudar, Rodrigo, tudo sobre a vida do Silvio. Como que ele começou, quais eram as histórias, eu já era muito fã, eu era aquele menino que aos 9 anos assistia até 1 da manhã no domingo, topa tudo por dinheiro e não queria ir pra segunda-feira na escola, eu era esse menino. Em nome do amor. Em nome Todos. do amor era bom, Em gostava. nome do amor. Rui Iglesias, jogava Rui Iglesias, ele ama Rui Iglesias. Então, a gente... Porta da Esperança, Porta da Roletrando. Esperança, tudo isso. Eu sempre fui fanático, assim, de assistir Show de ele. calouros. E ver que ele era um cara que trazia muita oportunidade para as pessoas, né, Rodrigo? Ele era um cara apaixonado por ter músicos, cantores. Era o programa que mais levava a gente para mostrar o trabalho, para lançar pessoas. E aí eu falei, cara, esse cara pode virar um grande marco na minha história, principalmente na área de evento. Eu preciso de um diferencial. E aí, cara, criei a roupa, criei o personagem e a gente começou a fazer eventos, começou a fazer de graça no começo, para ter portfólio e tal. E aí, cara, estourou, assim. Foi um negócio incrível na minha vida, me levou para lugares, eu já viajei o Brasil, assim, fazendo... E o Silvio, será que já sabe? Ele sabe. Sabe? Como sabe. Como você acha que ele sabe? Essa história se deu porque eu conheci 2 filhas dele. E eu tive uma cliente de Alphaville que mora na rua das meninas. Porque elas moram em Alphaville, moram tudo junto. E ela falou, olha, faz uma carta que eu vou entregar pra Patrícia, porque ela é minha vizinha, eu conheço e tal. Aí um outro rapaz também falou a mesma coisa, então eles sabem que existe. E aí, pro meu presente, eu fui assistir um musical, Silvio Santos Vem Aí, que foi um musical incrível do Silvio, da história do Silvio. Tá rodando pelo Brasil. Você, olha, procura aí. Silvio Santos Vem Aí é um musical incrível, conta a história de uma maneira muito bonita. E aí, nesse dia, a gente encontrou com uma das filhas dele, que foi a Rebeca, que aí a gente bateu um papo, contei pra ela tudo que eu fazia. E eu já estive no palco com o Silvio 2 vezes. Ah, é? 2 vezes. Legal. Eu não imitei na época, mas estive lá, tive o prazer de estar. Fui dançar? Fui dançar. No primeiro eu fiquei em último lugar, na segunda vez eu fiquei em primeiro lugar. Olha. Foi muito legal, assim, ver ele, cara, é um astral, Rodrigo, como ele inacreditável. Uma sabedoria, né? Uma sabedoria e, assim, uma cumplicidade com quem tá ali. Rodrigo, só pra você ter uma ideia, a gente tá gravando aqui pra começar, a gente conversou um pouquinho aqui. O Silvio, cara, ele fica 40 minutos esquentando a plateia, conversando com as mulheres, 40 minutos. Um cara de 90 anos na época ele tinha. 90 não, tinha 83 quando eu fui. Conversando 40 minutos com aquela mulherada toda, pra depois falar, gravando. 40 minutos, Rodrigo, ele ficou perguntando de onde você é, de que caravana e tal, e contando piada, aí ele chama o Rock, conta mais piada, aí quando ele vê que ele ganhou a mulherada, é que ele fala, agora vamos começar. 4 horas de programa, Rodrigo, esse homem em pé. Ele assistiu as 2 vezes que eu fui dançar lá, ele do lado do monitor, assim, em pé, assistindo a gente, aí ele olhava pro monitor. Aí ele olhava pra gente, aí dali a pouco ele olhava no monitor pra ver como é que tava a câmera. Então, cara... Sim, inacreditável. Na segunda vez foi um bom número. Na segunda vez que você foi um bom número. Teve um lance muito complicado pra mim, mas... Porque quando eu entrei, eu fui dançar com a dançarina dele. O bloco era assim, a gente tinha que desenvolver uma dança com ela sem ela saber. E eu fui dançar forró com ela. Só que quando eu entrei, eu tava meio gordinho. E aí ele fez assim, não, você tá muito gordo, vai pra lá.
Não, você é dançarino. E antes de mim tinha entrado um menino magrinho assim, pra dançar tango. E aí eu falei, Silvia, é dos gordinhos que elas gostam mais. E aí eu ganhei a plateia. E a plateia veio comigo. E aí eu fiquei em primeiro lugar, porque eu realmente dancei muito bem. Eu fiz umas pegadas com ela que ninguém tinha feito. E aí fiquei em primeiro lugar. Mas foi assim a segunda vez. Foi o auditório que escolheu. Foi o auditório que escolheu, foi pelo aplauso. Aí veio em massa comigo, eles ganharam. Eu falei, tá vendo? Aí no final eu falei pra ele, eu falei, Silvio, é do gordinho que elas gostam, falei pra você. E aí foi muito legal, foi muito rico pra mim. Mesmo passando por isso, a minha admiração pela história do Silvio Santos foi pra mim, assim, aonde eu, estudando dele, né, lendo os livros, vendo documentário, algumas entrevistas, poucas que ele deu. Então eu fui pegando tudo. E falei, cara, não, é isso que eu quero fazer pra mim, é isso que eu quero levar essa história. E aí eu criei a palestra O Homem que Vendia Canetas. Porque olha só a história também, eu não imaginava, eu sempre gostei de comunicar, eu tive programa na TV aqui local, levava também alguns artistas, mas sempre fazendo o Silvio. Aí um dia uma empresa me ligou, a Scania do Brasil, e falou pra mim, olha Felipe, eu precisava de um Silvio, que a gente vai fazer uma campanha temática aqui na empresa. E a gente vai te levar para 7 estados do Brasil fazendo. Tudo pago e tal. Eu falei, ó, só vou se me levarem a Maísa, que é a minha esposa, que é empresária, barra tudo que vocês imaginam, ela faz. É igual a Violeta, minha esposa. Tá vendo? Por isso que ela está aqui. Está aqui junto com o Edu aqui. E tá sempre firme. E aí eles falaram, tudo bem, pode trazer ela, a gente vai pagar tudo, avião, hotel, tudo. E aí eu fui, cara. Aí foi uma experiência incrível, porque a gente foi no interior do interior, lá do Mato Grosso. A galera parecia que era o Silvio mesmo chegando. E aí eu comecei a desenvolver, eu falei, era cara, um dos primeiros trabalhos. Primeiros trabalhos de palestra. E aí você ia, o medo, assim, né? Cara, um desafio, né? Foi um desafio. Foi um desafio porque, assim, você tem que ter, além de só fazer a brincadeira, porque isso é uma coisa que daqui a pouco eu vou até falar, romper o só é brincalho. Sabe assim? Só é brincadeira, só é brincalhão. E eu falei, não, eu quero ser um Silvio que conta a história de empresário dele. Eu quero ser um Silvio que não é só curtição ou brincar, como era o cara do Pânico. Porque as pessoas tinham muito na visão de que era aquela coisa de entrar já zoando, sabe? Xingando e tal. E eu falei, eu quero ir na contramão disso. E aí, com esse nascimento dessa primeira palestra, eu falei, cara, eu vou criar uma palestra. E criei essa palestra. E, cara, foi incrível porque hoje tem muito palestrante, mas tem muito. Só que eu falei, cara, eu quero criar algo que tenha um conteúdo muito legal, mas de uma maneira diferente. Então eu tenho um pouco de bom humor na palestra, mas ela tem um conteúdo muito rico em vendas, que ele é muito bom, em trabalho de equipe. Você vê, esse cara, vamos falar de equipe. Silvio Santos é um cara que há 60 anos trabalha com as mesmas pessoas. O mesmo cabeleireiro, e ele faz questão de ir lá no cara antes de gravar, no Jassa. Então o cara vai lá pra fazer o cabelo, sendo que ele podia pedir pro cara ir no camarim dele. Mas ele faz questão. O Liminha, quanto tempo? Liminha tá há mais de 40 anos no SBT. O Rock tá há quase 55 anos com o Silvio. Então você lidar todos os dias, tudo bem que ele... por um tempo ele estava indo só gravar, mas ele grava de terça, quinta e sábado, né, quando ele estava gravando, no auge das gravações. Então, você imaginar que você passar uma vida, cara, 60 anos é muito tempo para você passar e ter a sua equipe. Uma vez quiseram mandar o cara que fazia o aviãozinho embora. E ele falou, não, recontrata ele, porque eu quero ele para fazer só o aviãozinho. Esse era o trabalho dele. Um dia ele chegou, mandaram embora um câmera que ele gostava muito. Ele falou, não, pode recontratar, porque eu quero aquele câmera. Tinha o Pablo, né, quando cantava as músicas. Qual é a música? E ele, né? Tinha, qual é a música? Ele é o Felipe Campos, que fez por muito tempo. O Pablo e também trabalhou muita gente. Acredito que subiu muito o Felipe, né? Sim, hoje ele tem podcast, já tá em grandes players aí. E não só ele, né? Gugu foi um cara que o Silvio fez, o Portiolli, e tantos outros, né? Eliana Casa dos Artistas, ele foi muito certo. Fez antes do Big Brother, né? Foi. E do lado da casa dele. Ele alugou a casa. Ele pagou uma multa caríssima por causa disso? Porque ele ia fechar com o Big Brother, com o pessoal que tinha... MDMOL, né? Isso, MDMOL. Ele ia fechar... E aí ele falou, não precisa não, deixa pra lá. E ele fez o jeito dele, e aí, né, mas ele apostou, cara. E foi um dos grandes marcos do Silvio. Foi a Casa dos Artistas, realmente. Foi onde começou a história, né, do Big Brother aqui no Brasil. Sim. Ele ia à noite lá de pijama, saía da casa dele,
Porque era conectada a casa, Exato, né? exatamente. A casa dele com o Casa dos Artistas. Ele ia à noite lá ver o pessoal pelos vidros lá. Mas é de muito pijama. visionário, né? É, né? É uma coisa impressionante, Rodrigo. E assim, contando a história do Silvio, que hoje eu conto nas palestras, um cara que começou vendendo caneta. E por necessidade. Na balsa lá, né? Na balsa, né? A balsa foi depois. Foi Ele começou depois? com 14 No anos. Niterói? Ele começou em Niterói. E Ah. com 14 anos, os pais perderam a loja pelo jogo. O pai era viciado em jogo. Tá. E aí eles perdem a loja, a mãe era costureira. E aí ele passava na praça e via que tinha um pessoal vendendo, e ele começou ali na comunicação a vender canetas. Pela necessidade da casa. Claro. Então ele precisava ajudar a manter a família e começou a vender canetas. Qual ele idade, foi você pra rádio. lembra? 14 anos. 14 anos. 14 anos ele começou a vender as canetas. Com 14, depois disso, ele foi descoberto na praça para ser chamado para fazer um teste para rádio. Ah, tá. A Rádio Guanabara, na época, ele tinha uma voz muito potente, com 14 anos, e aí convidaram ele para fazer parte, aí ele começou a fazer a rádio. Da rádio, aí sim, na rádio ele teve a ideia da balsa, para fazer os 40 minutos ali da travessia da balsa. E aí também, mas ele quebrou na balsa. Ah, é? Teve um problema sério, ficou 3 meses, e aí ele teve um grande déficit dentro disso. Veio o Rapa, veio o Rapa. Que hoje em dia no metrô, né? Os caras se escondem, né? Faz já um negócio que puxa. E ele, então, mas ele tinha 3 funcionários por causa disso. Ah, é? Pra vender caneta, cara. Olha. Ele tinha um que cuidava, via se o Rapa ia vir ou não. Tinha o olheiro. Cagueta. Outro fingia que estava comprando caneta com ele. Então ele começava a contar piada na praça e ele pedia para uma pessoa ficar na frente dele e isso fazia com que as pessoas fossem parando. Olha que... Cara, com 14 anos você imaginar um negócio desse? Então a história do... Hoje o Grupo Silvio Santos tem mais de 24 empresas diferentes. Né? É um cara assim, muito visionário e apostou em muita gente. Acho que grande parte dessas empresas são envolvidas pessoas que ele confiou e que levaram ele para frente, assim, com certeza. E amigos, né, Rodrigo? O Silvio ganhou muito dinheiro com o Baú da Felicidade. Foi o primeiro que ele ganhou muito dinheiro, mas você vê, foi o Manuel de Nóbrega, que não estava gostando, estava indo à falência, deu para ele, falou, cara, cuida lá, Silvio, vai lá, vê o que você faz, fecha aquilo para mim. E ali ele viu uma oportunidade, e ali foi onde ele começou a ganhar muito dinheiro. Porque aí ele se fez na televisão, ele já tinha horário comprado na Globo, e aí ele começou a vender o carnê pelo Baú. Você vê, ó, o Silvio Santos é um cara de tanta credibilidade que ele é o único a ser vendido em todos os Correios do Brasil. Só no Correio só se vende Telecena e Carnê do Baú, não vende outra coisa. Você vê, então o cara teve a visão de ir para perto das pessoas, perto do povo, né? Quem hoje, sei lá, há 20 anos atrás, quem não ia no Correio todo dia, né? Praticamente toda semana. Sim.